Olá, amados ouvintes, o nosso programa já está no ar mais uma vez o nosso programa está escrito. E no programa de hoje estaremos falando acerca da importância da palavra de Deus. Esse tema hoje é uma bênção. Tenho certeza que você será extremamente edificado ou edificada. Fica aí do outro lado, nós estamos aqui para lhe abençoar. Por favor, inclina a sua cabeça, eu quero orar contigo no instante. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua mão poderosa sobre nós. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos levantou. Se o Senhor nos levantou, o Senhor nos sustentará o dia todo. Obrigado, Pai da glória, porque sabes todas as coisas. Obrigado por esse irmão, essa irmã que está a passar por alguma dificuldade e nós estamos declarando a tua mão sobre a vida dela nesse momento. Oh, Senhor, operando nesse problema, operando nessa situação, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque tu és bom e tudo podes, Pai. Tudo que não glorifica o teu nome, eu neutralizo no poderoso nome de Jesus e declaro o melhor de Deus para o seu dia, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olá. Então, nós hoje vamos falar sobre a importância da palavra de Deus, como já disse no princípio. É um tema muito bom e importante. É para dizer que a palavra de Deus, ela é o alicerce, o fundamento da fé cristã. Porque se nós não crermos totalmente nas escrituras sagradas como elas estão, estamos violando a lei de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é que nos sustenta. A palavra de Deus, ela é que nos revela a Deus. Se nós entendermos a palavra de Deus, estaremos entendendo o próprio Deus, porque o próprio Deus se revela nas Escrituras Sagradas, ok? Então, vamos começar por ler o livro de Mateus, queria falar João, mas é Mateus, capítulo 22, no seu versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Percebe? Jesus estava a falar para eles que se achavam mestres da palavra, se achavam conhecedores das Escrituras, mas, porém, eles tinham questões banais, questões que a própria palavra já esclarecia. Eles estão a perguntar que se alguém que teve marido, então depois de morrer, vai ficar com que marido? Já teve mais de um marido, vai ficar com que marido lá após a ressurreição? Jesus está a dizer: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamentos, serão como anjos de Deus no céu. Ele estava a dizer que eles estão equivocados, eles estão totalmente errados. Por quê? Porque não examinaram as Escrituras. Quando você não examina a palavra de Deus, quando você não conhece a palavra de Deus, você anda de forma errada, você anda de forma errônea, desgovernado. Por quê? Porque a palavra de Deus é que testifica sobre o próprio Deus e é que revela o poder de Deus. Porque o poder de Deus está todo na sua palavra. A revelação do Pai está toda na sua palavra. Deus quer que você lhe conheça. Deus quer que você seja íntima dele, através das Escrituras Sagradas. Esses homens aqui queriam fazer perguntas que pareciam um pouco estúpidas para quem se acha conhecedor da palavra. Vieram fazer umas perguntas que não tinham nada a ver. Jesus disse: olha, vocês estão errados. O que vos faz errar não é outra coisa, não. É a falta do conhecimento da palavra. E o que faz muito homem, muita mulher, muita gente cair no erro? É a falta do conhecimento da palavra. O que faz muita gente ser levado por qualquer vento de doutrina? É a falta do conhecimento da palavra. Hoje em dia existem muitas correntes teológicas e filosóficas. Eu quero te afirmar que a palavra de Deus não é teologia, nem é filosofia. Filosofia é uma ciência e teologia é outra ciência. A teologia tende a estudar Deus ou então as Escrituras, mas ela não é totalmente a palavra de Deus.
muito menos a filosofia, você sabe disso. Então, mais do que teologia, mais do que filosofia, precisamos compreender a palavra de Deus. Preste atenção, a palavra de Deus, ela se torna para você escudo de defesa. Escudo de defesa. A palavra de Deus, quando você a conhece, ela se torna viva dentro de você. Quando você conhece a palavra de Deus, você vive Deus. Quando você entende a palavra de Deus, você começa a viver a manifestação do poder de Deus. Se bem que muitos não creem mais na manifestação do poder de Deus de forma miraculosa, dizem que os sinais já passaram, os milagres já passaram, mas eu quero te dizer, te advertir que a Bíblia diz que quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Os milagres, os sinais, as maravilhas são em parte, não é tudo o que é perfeito, mas o que é perfeito ainda não se manifestou, ainda não veio. Então as escrituras continuam valendo na íntegra. Todas as escrituras são verdadeiras, nada é falso. Então damos sequência. Eu disse que a palavra de Deus, ela se torna escudo de defesa para você. Quando você a conhece, ela se torna tua protetora. Você pode ver no livro de primeiras de João, ou a primeira carta de João, no seu capítulo 2, no versículo 14. É um texto muito famoso. Está a dizer assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Olha o que a Bíblia está a dizer: vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Por que o jovem é forte? Por que a palavra está querendo dizer que a pessoa só é forte quando a palavra de Deus está nele? O jovem é forte quando a palavra de Deus está nele. Quando a palavra de Deus está nele, o maligno está vencido. Vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. A palavra se torna escudo de defesa e se torna uma arma para aniquilar o maligno. Porque o diabo vem com muitas artimanhas para ludibriar, para enganar o povo de Deus, mas a palavra de Deus é a única arma que tem poder de aniquilar a obra do maligno e vencê-la na íntegra. Você pode orar muito, meu irmão, você pode jejuar muito, mas se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você é um derrotado, uma derrotada. A palavra de Deus é a única arma que te dará vitória nessa vida. Olha o que a Bíblia está a dizer: jovens, sois fortes, já venceste o maligno. Por quê? Porque a palavra está em vós. Só há poder verdadeiro, só há poder genuíno quando a palavra de Deus está em nós. Por isso às vezes me questionam algumas pessoas que têm tanto poder, mas não têm palavra. Isso é um desequilíbrio. Meu Deus, será que é o Senhor? Mas Deus é Deus, Ele é que sabe. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Deus é amor e Ele age como quer e quando quer. Aleluia. A palavra de Deus é escudo. Você pode encontrar isso em vários textos. Você pode perceber isso de várias maneiras, como a palavra de Deus ela te defende. Como nós temos pouco tempo, eu vou dizer também uma coisa: a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela transforma o homem. Você pode ver no livro de Salmos 107, versículo 20, a Bíblia diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Perceba? Você pode estar caminhando por uma destruição nesse momento, meu irmão, minha irmã, mas eu quero te convidar a observar a palavra de Deus. Ela te livrará da destruição, ela sarará as tuas feridas, ela te curará. Porque a palavra de Deus cura sim. Milagres não acabaram. A palavra de Deus ainda continua fazendo milagres. A palavra de Deus livra sim. A palavra de Deus nos livrou do mundo. A palavra de Deus nos livrou das artimanhas diabólicas, nos livrou das mãos de Satanás. A palavra de Deus tem curado os nossos corações. A palavra de Deus tem nos sarado desse mundo agressivo. Eu tenho certeza que não importa a tua situação, se você abraçar, observar a palavra de Deus, ela vai sarar o teu problema.
A palavra de Deus vai te ajudar a caminhar. A palavra de Deus vai te libertar de qualquer mal que você esteja a viver. E a palavra de Deus, ela faz tudo isso porque ela é o próprio Jesus. Aleluia. A palavra de Deus é o próprio Jesus. É Jesus que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. É Jesus que nos liberta, é Jesus que nos transforma, é Jesus que nos abençoa. Então, se você abraçar e amar a palavra de Deus, você está a abraçar e está a amar Jesus. Você, se abrir o livro de João 1:1, você vai entender. No princípio era a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. Se você ir mais à frente, você vai entender que a Bíblia está dizendo assim que a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Ou então o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Que verbo é esse? Que palavra é essa que se transformou carne e foi habitar entre os homens? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, o verbo vivo. Isso está no versículo 14 do livro de João, capítulo 1. Se tu abrires também a primeira carta de João, se não é o Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Como é que as mãos tocam palavra? Isso é Jesus, amado. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifesta. Que vida é essa que nos foi manifesta? Que palavra da vida é essa que nós tocamos? Ou que os apóstolos tocaram naquela altura, os apóstolos daquela época? Está a falar da palavra viva, que é Jesus, que foi tocada, que andou entre os homens, que se fez carne, que manifestou a glória de Deus, que testificou sobre o Pai, que revelou Deus como ninguém revelou, como no Antigo Testamento nunca foi revelado. Deus foi revelado no Novo Testamento através de Jesus. Essa é a palavra viva. Quando você conhecer a palavra, você estará conhecendo Jesus. Quando você entender a palavra, você estará entendendo Jesus, porque a própria palavra é o próprio Jesus. Meu amado, eu quero dizer uma coisa. A compreensão da palavra faz com que Cristo viva em você. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Eu quero te dizer uma coisa. Se você entender a palavra de Deus, se você ouvir, se você incorporar, se você entrar fundo da palavra de Deus, a carne se tornará verbo dessa vez. Você será a manifestação da palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus de forma tal que nós nos tornemos palavras vivas na terra. Se Deus se tornou carne, se a palavra se tornou carne, a carne pode se tornar revelação da palavra. Aleluia. Irmão, escreva para nós se tiver alguma dúvida. Irmão, escreva para nós se precisar de oração. Irmão, fale conosco se precisar de alguma dica da parte de Deus. Se quiseres ir mais a fundo desse tema, escreva-nos. Dê-nos um sinal no WhatsApp ou no Facebook, seja lá como for, você vai receber essa mensagem, ou do YouTube. Entre em contato conosco, nós estaremos dispostos para ir mais a fundo com a palavra de Deus. Nós não podemos terminar, nós falamos de forma sintetizada e rápida, porque o nosso tempo é curto, mas eu quero lhe abençoar. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Deus haja em sua vida, que a palavra de Deus se torne uma verdade em ti, desde agora e para sempre, no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Diga comigo, amém. Aleluia. Você é uma bênção, então esteja atento, estaremos enviando outros programas para você, estaremos enviando outras mensagens para você. E em breve teremos algumas entrevistas com alguns homens de Deus sobre alguns temas. Fica atenta para ouvir outros homens de Deus a dissertarem sobre a palavra de forma maravilhosa.
Deus abençoe você. Shalom. Adonai. God bless you.